のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui com mais uma edição do programa Corações Unidos e quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito, tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos falar sobre a linguagem dos jovens. No bloco Entrevista do Mês, apresentaremos a gravação da entrevista que tiramos na Expo Osaka Kansai, no pavilhão Komonzu D, no espaço São Tomé e Príncipe. E falamos com os dois santomenses Amarílio Santos e Ana Martina, super simpáticos, não percam! O Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês, começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para facilitar e enriquecer a sua vida aqui no Japão. Este programa é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月のテーマは若者の日本語とゲリラ豪雨。インタビューのコーナーでは大阪・関西万博コモンズ D のパビリオン内にあるサントメプリンシペの展示からレポートします。ちなみにナショナルデーは9月29日です。提供は西宮市国際交流協会です。Agora vamos entrando no bloco Você Sabia? A linguagem da vida cotidiana, conhecida como linguagem informal ou coloquial, nem sempre segue as regras da gramática e o vocabulário que se aprende na escola. Isto acontece com o idioma japonês e os dialetos regionais. Em programas anteriores do Corações Unidos, já foi abordado o dialeto desta região, conhecida como Kansai Ben. Entretanto, nesta edição do programa, o tema de destaque será a linguagem dos jovens de hoje, que está se desenvolvendo de tal maneira que está ficando cada vez mais difícil de decifrar. Vamos então escutar uma conversa entre duas estudantes. A primeira estudante está comentando sobre o novo colega de arubaito, que é super inteligente e bonito. A outra, por sua vez, não está satisfeita com o atual serviço e mostra o novo currículo que preparou para uma entrevista de um novo emprego em uma boutique de roupas. A primeira elogia a fotografia da segunda e deseja boa sorte. Vamos então escutar o diálogo. Será que vão entender? O diálogo está na linguagem típica das jovens na região de Kansai. 聞いて昨日馬先にガチで仕事的な人入ってきた秒で仕事覚えるねんしかもイケメンで推しに似ててさマジでやばいえぐそんな人おったらめっちゃモチベ上がるやんうちの馬先はろくな人おらんわ昨日もちょっとミスしただけで切れてきたしマジでムカつくバイト代最低賃金やしうわマジで終わってるなせやねんで今日新しいバイトの面接やねん前からやりたかったショップの店員なんやけど緊張せんかったらワンチャン受かるめっちゃ漏れてるやんウケるギリいけるんちゃんガンバ É isso aí, pessoal. Conseguiram entender? Bom, essas duas estudantes são do colegial, do Kokosei, né? E, bom, francamente, eu quase não entendi nada, exceto as palavras mais comuns, como gatide, majide, que significam realmente, de verdade, o yabai, muito bom, muito ruim, egui, incrível, igual a sugoi, o ikemen, um cara bonito, o mukatsuku, que vocês também devem entender, né? Irritante, etc. Vamos então escutar esta mesma conversa no idioma padrão. ちょっと聞いてください昨日アルバイト先にとても仕事ができる人が入ってきました仕事はすぐ覚えてルックスがとてもいいです素敵ですいいですねそんな人がいたらモチベーションが上がりますね私のアルバイト先はひどいです昨日私は少しだけミスをしたらとても怒られましたとても腹が立ちますしかもアルバイト代は最低賃金ですうわ本当ですかそれは大変ですねそうなんですそして今日は新しいアルバイトの面接があります前からやりたかった服屋の店員です緊張しなければ合格できるかもしれません写真すごく可愛く写ってるね合格できるんじゃないですか頑張ってね Vamos esclarecer o significado de mais algumas palavras que apareceram no diálogo. E como devem ter notado, a linguagem delas está caracterizada pelo uso de gírias e abreviação de palavras, como basaki, arubaito saki, local de trabalho, shigodeki, shigoto ga dekiru, inteligente, motibe, motivação, e wanchan, one chance, há uma possibilidade. Por último, vamos escutar a conversa original das duas mais uma vez.
聞いて、昨日馬先にガチで仕事的な人入ってきた。秒で仕事覚えるねん。しかもイケメンで推しに似ててさ、マジでやばい。えぐ、そんな人おったらめっちゃモチベ上がるやん。うちの馬先はろくな人おらんわ。昨日もちょっとミスしただけで切れてきたし、マジでムカつく。バイト代最低賃金やし。うわ、マジで終わってるな。せやねん。で、今日新しいバイトの面接やねん。前からやりたかったショップの店員なんやけど、緊張せんかったらワンチャン受かる。めっちゃ漏れてるやん。ウケる。ギリいけるんちゃん。ガンバ。Bom, é isso aí, pessoal. Finalmente, os idiomas envolvem continuamente e as gírias geralmente têm vida curta. A linguagem dos jovens é muito interessante, mas é bom lembrar que esta linguagem não é própria para pessoas de outras idades ou pessoas estrangeiras, especialmente em situações mais formais, como no local de trabalho ou com superiores. Mas, de qualquer maneira, não faz mal conhecer um pouco do vocabulário dos jovens, não é mesmo? 100.7 Sakura FM. Bom, amigos, estamos aqui na Expo 2025, Osaka Kansai, e estamos no pedaço aqui de São Tomé e Príncipe. E hoje vamos falar um pouquinho com os dois são tomenses que estão aqui na Expo. Ana Martina, boa tarde. Boa tarde. Amarílio, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por participarem aqui do nosso programa. Muito obrigada, nós. Obrigado, Ana. Vocês estão gostando da estadia do Japão? Como está sendo para vocês essa experiência aqui no Japão? Muito calmo, eu nunca esperei o Japão ser muito calmo, para ser sincera, mas assim que eu vim, nem consegui ouvir um pio na rua. Então eu achei isso muito estranho, a vida de Portugal. Ou Os vida japoneses gostam de ficar no silêncio, né? Assim, dentro do trem, por exemplo, né? Mas não gostei do trem. Quando vamos no metro, então é tipo, toda a gente então. depois chegar dali, eu tipo, não. Muito cheio. Muito cheio. É aqui na Expo, aqui, né? Nesse Pois, pedaço. Não tem espaço para respirar. Não, estamos a respirar uns nos outros. E você, Maurílio? O Japão, como toda a gente sabe, é Amarílio. um país extremamente conhecido, sobretudo pelas tecnologias, né? Toda a gente quer vir para o Japão para ver as tecnologias e ver as coisas que existem aqui e que não se vê noutras paragens do mundo. Para mim é extremamente gratificante poder participar aqui na Expo. No Japão vai ser uma temporada longa. Dentro das coisas boas e más, não é? É aproveitar o de bom que existe, porque como em todo lado existem coisas más e boas, né? E o Japão é um país como os outros, existem bons e maus. Tem essa mistura aqui no Japão, né? Tem a Exato. tecnologia e tem a tradicional, a parte tradicional também, Exatamente. né? E nós que vimos de uma realidade completamente diferente dessa que é o Japão, claro que há coisas que nos surpreendem e nós, como óbvio, como seres humanos que somos, temos críticas a fazer também, mas, mas dentre as coisas eu prefiro focar-me nas coisas mais coisas positivas. Sim. E para mim tem sido gratificante, e sobretudo no aspecto que ela já se referiu, do barulho é muito silêncio, da limpeza é muito limpo, se bem que às vezes nós ficamos um bocado chateados porque não tem sítio para pôr lixo, né? Então. Mas depois, na verdade, é um país muito limpo, né? Muito organizado, muito limpo. Tem as suas razões. Exatamente. O que para nós é um bocadinho estranho porque nós vimos de outra sociedade, vocês que viveram no Brasil também, embora vieram pequeninas, É diferente. sabe que é outro tipo de... Estava no jornal que muitos estrangeiros estão reclamando que não tem onde pôr o lixo. Cesta de lixo, Mas né? também, se forem eles pesquisar, tem razão já porque que não tem. Sim, Exatamente. sim. Tanto que Tem uma é bom- razão. Sim, tanto que também é uma forma de nós, tipo, ficarmos mais conscientemente ecológicos do que acontece na rua, né? Exatamente. As pessoas deitamos lixo na rua, depois quando nós estamos a ver notícias verdade. tipo como pegada de carbono, estamos a ver que estamos aqui a piorar o sistema, enquanto estão aqui Realmente. no Japão a querer melhorar o sistema. Deve ser bastante interessante encarar as coisas que são tão diferentes. Exatamente, Né? mas é óbvio que isso é um trabalho que vem desde criança, né? Vocês estão habituados desde pequeno É uma educação, a ter essa né? educação. Na educação. E nós estamos habituados a outra educação, que é qualquer esquina tem um caixote e qualquer coisa vai para o lixo. Ninguém guarda nem ninguém preserva. Mas dentro do cômputo geral, acho que tem sido gratificante. Ok. E é uma experiência única. Certo. E Amarílio, então agora você poderia falar um pouquinho desse pedaço da exposição de vocês para nós, por favor? Óbvio. A Expo, como toda a gente sabe, é uma montra única
que não acontece todos os dias, por isso é que não acontece todos os dias, acontece acho que é de 5 em 5 anos, exatamente por isso, porque é um ponto onde convergem os países quase todos do mundo. Nós temos aqui na Expo Japão, acho que 150, 160 países presentes e instituições, diversas instituições, seja governamentais e não governamentais. Isto quer dizer que vem para aqui milhões e milhões de gente, quer dizer que isto é uma montra extremamente especial e interessante. Nós, sobretudo Santo Tomé, que somos um país pequenino, não é? No meio do oceano, eu costumo dizer, exatamente, que nós não estamos visíveis no mapa da África. Quem abre o mapa precisa fazer o zoom para depois perceber que nós estamos lá. Exatamente. Ainda hoje estávamos a falar com alguém, a senhora estava a dizer assim, pode-me mostrar o mapa de Santo Tomé? Eu disse, está aqui esse ponto aqui. Então, para nós, isso é um balão de oxigênio para nós podermos divulgar o nosso país da melhor forma. Verdade. Por isso é que nós fizemos a ideia do nosso pavilhão. Não é nada mais nem nada menos, não é vender aqui diretamente nada em termos de objeto, é mais vender o país. Vender o país como as nossas tradições, aquilo que nós podemos oferecer. O que é que nós podemos oferecer? Nós somos um país pequeno, tropical, verdadeiramente tropical, com um clima bastante ameno, as nossas temperaturas não variam muito. Somos um país de 2 estações únicas, secas e de chuva. Um país extremamente seguro, de 200 mil habitantes, por volta de 200 mil habitantes. Então é isso que Santo Tomé, acabei de dizer que Santo Tomé é um país também com gente muito simpática. Embora nós temos muito trabalho pela frente para fazer, mas isso faz paulatinamente. E então a nossa ideia aqui nessa Expo, sobretudo, é isso mesmo, é divulgar Santo Tomé e Príncipe para que as pessoas do outro lado do mundo, como estamos agora, né? Já está do outro lado do mundo. Nós vimos de África para a Ásia, então passando por Europa, tendo esse lugar aqui como lugar onde vem essa gente toda desses 4 continentes, não é? Desses 4 cantos do mundo. Então é divulgar Santo Tomé e Príncipe da melhor forma que nós podemos e estamos a tentar fazer da melhor forma. É um bloco muito bonito, né? Sim. Tem uma casa. Pinturas também. É umas casas que os pescadores antigamente viviam, portanto, hoje em dia já estão a diminuir esse tipo de casas, mas eu acho que é um ponto cultural que nós devíamos manter, ou pelo menos tentar fortificar para nós continuarmos a ter neste momento. Certo. Ou seja, isto aqui é um bocado de quem entra aqui nesse pavilhão, é um bocado entrar em Santo Tomé. Então. Longe de casa, mas perto de Sim, casa. ficamos com essa sensação Exatamente. mesmo, né? Exatamente. Muito Quem bom. entrar em Santo Tomé vai ver isto que está cá. Está quase tudo exposto, que é o nosso verde, as nossas praias, O artesanato. a nossa cultura. Nós também estamos envolvidos como o mundo todo hoje em dia por causa das alterações climáticas. Aquilo que os países puderem fazer, cada um na sua dimensão, vai fazendo. Certo. Nós, por exemplo, também temos feito, até porque nós somos uma Sendo ilha uma e ilha, sofremos mais do que os países que Sim, não são ilha, né? Então, Problema sério, né? Exatamente. Então nós também participamos nesses eventos, seja com a Dia de Diversidade, seja com a natureza, seja com tudo que envolve essa questão do problema climático que existe hoje em dia. Bom, é isso aí, pessoal. O Amarílio aqui falou muito bem, né? Resumiu muito bem o pedaço deles aqui de Santo Tomé e Príncipe. Vale a pena conhecer. Quem vier, né, visitar a Expo 2025, não deixem de participar, né? De vir conhecer o pedaço Santo Tomé e Príncipe. Muito obrigada a vocês. Obrigado nós. Sakura FM. 防災情報です。 Com o início do verão, aumenta o risco de chuvas torrenciais. As chuvas torrenciais são caracterizadas pelas chuvas fortes repentinas, concentradas em um local específico e durante um período de tempo relativamente curto. Se começar a chover de forma intensa, afaste-se dos rios e locais de risco imediatamente e refugie-se rapidamente para locais mais altos ou andares mais elevados. Esteja sempre alerta às informações meteorológicas e preste atenção às mudanças repentinas do tempo. Bom, antes de terminar, a Associação Internacional de Nishinomiya, ANIA, já está aceitando inscrições para as aulas do idioma japonês com início em setembro. Para informar-se ou inscrever-se às aulas, mande um e-mail para nia@nishi.or.jp ou telefone para 0798328680. E lembrando que o Dia Nacional de Santo Tomé e Príncipe na Expo 2025 será realizado no dia 29 de setembro. Uma boa tarde para todos! Tchau, tchau! 提供は西宮市国際交流協会でした。